Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates diário, sempre com a opinião dos nossos convidados sobre os assuntos que impactam na nossa sociedade. O Cruzando as Conversas vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 22h15, logo após o Dois Toques. Você pode assistir o nosso programa nas principais praças aqui do Rio Grande do Sul, pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelas redes sociais, nas contas da RDC TV, nas páginas da RDC TV, em todas as redes, @RDC TV Digital, procure. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Você pode mandar o seu comentário, participar, mandar a sua mensagem, compartilhar e curtir. A sua interatividade é fundamental. Nós também temos uma outra ferramenta para você nos acompanhar, daí offline também, os podcasts. Pois é, agora o Cruzando as Conversas também está disponível no formato podcast para você baixar no seu smartphone. Então procure no Spotify, no Google Podcasts, nos demais agregadores e também no site da RDC, rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts e tenha acesso às edições na íntegra do Cruzando as Conversas. Perdeu a edição ao vivo? Então se liga lá nos podcasts que o Cruzando também está disponível para você ouvir lá quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem. E na edição de hoje do nosso programa, nós vamos falar aí sobre a importância de duas datas históricas que muitas vezes acabam passando batido. Eu comentei aqui na segunda-feira, no 7 de setembro, que os brasileiros precisam aprender a se reconectar com a história de seu país. A desconexão com a história leva a um afastamento para com aquilo de positivo que nós construímos, e não foi pouca coisa, foi muita coisa. O Brasil não é apenas problema, não é apenas ineficiência, não é apenas pobreza, não. O Brasil tem muitos méritos. E o Brasil foi construído por muitas pessoas de altíssimo nível, por muitos visionários, no setor público e no setor privado. E eu citei alguns desses visionários, alguns dos nomes que construíram a nossa nação. E para conhecer a nossa história, nós temos que conhecer aqueles que a protagonizaram. Então eu faço novamente esse apelo. Vamos buscar a história para, conhecendo ela, nos reconectarmos e passarmos a amar mais a nossa terra. Os gaúchos, em geral, têm, em relação aos seus personagens e à sua história, uma proximidade maior. Portanto, o 20 de setembro ele ganha uma força muito superior ao 7 de setembro. Mas nós temos que comemorar ambas as datas. Ambas as datas. E o programa de hoje é focado nisso. A importância do 7 de setembro, do 20 de setembro, na formação do nosso Estado, na formação do nosso país. E para falar sobre esse assunto, na edição de hoje do Cruzando as Conversas, nós temos a participação aqui nos estúdios da RDC TV
do Coronel Marcos Paulo Beck. Coronel, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite esse público, essa audiência selecionada que eu há pouco comentava da RDC TV. Vejo nos telespectadores da RDC TV um público que pensa, que tem opiniões e que não age como manada. Então é um prazer para nós estarmos aqui, podermos conversar com os senhores e as senhoras e uma saudação muito especial aos nossos sócios da Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros Militar. Muito bem. Quem também está aqui acompanhando o Coronel Beck, no estúdio da RDC, participando do nosso programa, nós temos o Birajara Anchieta, diretor de cultura da ZOF-BM. Birajara, bem-vindo, prazer recebê-lo, boa noite. Boa noite, Macalossi, é um prazer estar aqui com os senhores para falar sobre esse assunto tão importante para nosso povo, para as pessoas que nos ouvem, a quem eu agradeço também. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o Coronel Beck pela passagem do seu aniversário, que foi ontem. Felicidades, e Beck. E que está ainda com essa idade, não idade provecta, mas está com a energia de uma pessoa de 40 anos ajudando a nossa categoria da Brigada Militar, a própria Brigada Militar em nosso estado. Faço aqui as palavras do Birajara e parabenizo também o Beck pelo aniversário, desejando muitas felicidades e alegrias. Tá bem, Beck? Obrigado, muito obrigado. Muitos anos de vida. E também aqui conosco o Manuelito Savares, que é historiador também, coronel. Manuelito, bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, especialmente porque estamos bem acompanhados, tá? E porque vamos falar de uma coisa que me apaixona, que é a história. Não há perspectiva para o futuro de alguém que não conheça minimamente de onde vem, tá? Da sua história. Isso vale para as pessoas, vale para a sociedade. Então, falar de história, falar dos fundamentos de uma sociedade sempre é muito interessante. Muito bem. E quem também está conosco aqui no nosso programa, participando por videoconferência, é o Coronel Moisés Menezes, historiador também. Coronel Moisés, bem-vindo, boa noite. Boa noite. É uma satisfação estar participando desse programa com o meu querido mestre Marcos Beck, o Birajara Anchieta, Manuelito Savares. Reforço os cumprimentos que já fiz ao Beck pelo aniversário e também cumprimentos pela oportunidade de conversar sobre essas datas aí que são tão importantes, né? A apropriação da sua história pela sociedade, né? Muito bem. Eu vou começar com o Coronel Beck, porque a ZOF-BM está com uma campanha aí, que é a campanha das cores. Beck, fala um pouquinho sobre essa iniciativa. Pois não, nós tomamos a iniciativa, a Associação dos Oficiais da Brigada, no momento que nós vivemos um ano atípico, um ano do Covid-19, um ano que a sociedade, basicamente, que tem se dito e se ouve, é um ano quase que praticamente perdido. Estudantes sem estudarem, pelo menos não nas suas escolas, empresas fechando, comércio fechando, em todos os setores da sociedade, desemprego, uma série de desestrutura, a convivência familiar, a falta de dinheiro em alguns casos, levando a uma coisa que nós, da Associação dos Oficiais, temos lutado para minimizar, que é o suicídio, não só na brigada, mas o suicídio em toda a sociedade, e precisávamos criar algo que estimulasse a sociedade, alguma coisa positiva, que no momento de crise faça a sociedade acreditar em alguns valores. E nos lembramos exatamente, pensamos, especialmente para o Rio Grande, para os gaúchos, como disse o Macalossi, temos o 20 de setembro, unir o 7 de setembro, que é a data da pátria maior, com o 20 de setembro, que é uma data diz muito respeito a nós gaúchos.
e valorizar e dizer, a campanha tem a ideia das cores exatamente, de enaltecermos as cores da pátria, o verde, o amarelo, o azul, o branco, as cores do Rio Grande, demonstrando em casa, com bandeira, no carro, alguma forma, no vestuário, de valorizar isso, porque as cores da pátria, como as cores do Rio Grande, não pertencem a ninguém e pertencem a todos, pertencem ao povo, não pertencem a um presidente, a um partido político, não. As cores são nossas, é do povo brasileiro. Quem faz e quem fez essa pátria, claro que temos grandes vultos históricos, mas quem constrói o Brasil dia a dia é o operário humilde, é o trabalhador no campo, é o trabalhador na cidade, é aquele que luta efetivamente. Esses são os patriotas. Por esses nós temos que enaltecer e valorizar as cores de nossa pátria como um amálgama, a capacidade de unir o nosso povo nesse grave momento que ainda estamos passando de pandemia. Eu pedi para a Melanie, nossa repórter e produtora, selecionar vídeos dessa campanha, que é a campanha das cores aí, da ASOF-BM, e nós vamos colocar no ar o primeiro, e daí eu gostaria dos comentários do Coronel Beck, que é o em que o próprio Beck fala sobre o que é ser gaúcho. Melanie, coloca para nós aí. Ser gaúcho é ser brasileiro, mas é ter um sentido especial de amor por esse solo que nós nascemos, que ajudamos a fazer, e é um solo que para nós da Brigada diz muito, porque a história da Brigada, ela se confunde com a própria história do Rio Grande do Sul. O gaúcho diz em outros estados é soberbo, mas é soberbo porque o gaúcho efetivamente foi quem consolidou as fronteiras do Brasil. Não só consolidamos as fronteiras, mas consolidamos uma democracia no Brasil. E todos nós gaúchos também somos patriotas, somos gaúchos e amamos o nosso Brasil e amamos o nosso Torrão Natal. Aí, muito bonito o vídeo, né, Beck? Muito bonito. E até para nós falarmos dessa parte da história, eu me sinto, me permita, Macalossi já apresentou, mas me sinto orgulhoso hoje de poder apresentar 3 companheiros, 3 amigos, 3 colegas, 3 coronéis da Brigada. Coronel Anchieta, que é nosso diretor, está comigo na associação, já está há alguns anos na associação. O Coronel Menezes tem sido um homem premiado em tudo que é festival, quer música, poesia, e é um historiador. E o Coronel Savariz, que conhece o Rio Grande, faz história, tem livros escritos. Então, me orgulho de estar com essas 3 pessoas, os quais eu vou deixar depois, durante o programa, pelo conhecimento que eles têm da história, que eles falem. E até dizer aos nossos ouvintes, aos telespectadores, casualmente os 3 são da Abril. Não são da Abril, lá daquela empresa Abril. A editora, não é da editora Abril. Eles pertencem à Academia Brigadiana de Letras. Nós temos já há muitos anos a Academia Brasileira, a Academia Brigadiana de Letras, da qual eu próprio me orgulho também em pertencer. E o Coronel Anchieta, Coronel Menezes, que está à distância, hoje nós conseguimos, fizemos, a Brigada se uniu a outras PMs, hoje nós temos a FENEM, que nos representa em nível nacional, e fizemos a Almebras, que é a Academia de Letras dos Militares Estaduais do Brasil, da qual o Coronel Anchieta é o vice-presidente, e deve ser agora esse ano, se pudermos fazer as eleições esse ano, será o presidente da Almebras, ou ano que vem, mais certamente, essas eleições. E é importante isso porque existe muita produção literária no âmbito dessa corporação e do setor militar em geral, né? Exato. E isso muitas vezes é ignorado. Existe muita produção científica, literária, muito. E as pessoas talvez não conheçam. Eu sei que em São Paulo tem uma biblioteca lá no Centro dos Altos Estudos Estratégicos. O Coronel Fernandes comanda lá isso aí, lá em
em São Paulo, e que bela iniciativa aqui para valorizar essa produção. Né? Muito E importante. nós temos aqui, inclusive, dentro da Brigada, eu já fui o diretor dessa revista, a Unidade, que é uma revista nacional, feita aqui na Brigada, não só por oficiais da Brigada, mas é uma revista técnico-científica. Então, é uma excelente revista que tem sido, não só no Brasil, mas fora do Brasil, ela tem sido copiada pelos artigos e lida e acompanhada que ali estão. Mas eu agora lhe devolvo a palavra e deixo aos nossos historiadores. Eu vou pedir só para a Melanie, antes de a gente passar aí para os demais convidados comentarem sobre o tema principal, eu vou pedir para a Melanie colocar em sequência os próximos 2 vídeos da Campanha das Cores. O primeiro que vocês vão ver é com o Ariel Capiello, que é um argentino radicado no Brasil há 17 anos. Bota para nós, Melanie. Depois nós vamos ver o vídeo com a Luísa Barbosa, que ela foi finalista do reality show The Voice Kids. Então, os 2 vídeos em sequência, produção, vamos colocar no ar. Fui recibido de una manera gaucha, y gaucha significa un estilo de vida. Me siento en casa aqui. Quando descobri o mundo do cavalo crioulo, quando descobri o povo gaúcho, que é muito parecido a onde eu cresci, a minhas raízes, eu senti que havia encontrado meu lugar no mundo. Eu sou um gaúcho, em qualquer lugar onde que esteja, com roupa ou sem roupa de gaúcho. Puedo estar de terno e sentir um gaúcho. É um orgulho ser gaúcho. É uma tradição que dá orgulho. Segue o rumo do teu próprio coração. Eram muitas crianças talentosíssimas e ter chegado entre os 3 finalistas e ficar vice-campeã, eu fiquei muito feliz, mas nada disso seria possível sem o povo gaúcho, que me ajudou muito. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde. E independente do show, se eu tô de pilcha, se eu tô sem pilcha, eu sempre tento cantar um pouquinho da nossa música gaúcha, pra sempre demonstrar meu amor e nunca esquecer de onde que eu vim. Que foi, tipo, num lugar como esse, da Expo Inter, que foi de dentro dos rodeios, que foi de dentro dos festivais de prenda, sempre sem esquecer de onde eu vim, que foi aqui do Rio Grande do Sul, que é o estado que eu amo. Brasileiro, desta terra que eu amei desde guri. Hoje em dia eu me sinto uma das pessoas mais felizes e mais realizadas do mundo, porque eu tô conseguindo seguir meu sonho, que é ser uma grande cantora e levar muita alegria pra todo mundo. Quebradas o Aí então, a Campanha das Cores e esses institucionais vocês também acompanham ao longo da programação da RDC TV. Muito bem, vamos aí falar sobre o sentimento de amor à pátria, à terra, aqui, tanto no 20 de setembro quanto no 7 de setembro. Foi um 7 de setembro estranho esse, né? Porque, bom, eu até comentei na segunda-feira, nos Estados Unidos existe a tradição por parte da população de celebrar a data da independência com grandes festejos. E não é apenas o desfile das escolas, existe uma conexão com a história, um orgulho gigantesco em relação ao que é ser americano, no caso dos americanos, o American Way of Life. E eles saúdam com Happy 4th of July, e aqui nós não temos isso, aqui não existe o Feliz 7 de Setembro, até abrir segunda-feira o programa, desejando um Feliz 7 de Setembro para todo mundo. E eu acho que isso é uma coisa que os gaúchos, de alguma maneira, compensam com o 20 de setembro. Eu gostaria que vocês analisassem essa diferença de tratamento das datas. O 7 de setembro ser meio apagado, ser quase uma data burocrática, e o 20 de setembro ser mais celebrado realmente aqui no Rio Grande do Sul, né, com as pessoas mostrando seu orgulho de terem nascido aqui. Por que acontece isso? E, em especial, no Rio Grande do Sul, por que existe essa diferença em relação à data de independência? Começa pelo Manuelito. Vai lá, Manuelito. Começa por ti. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, que não dá para comparar o Rio Grande do Sul com outros estados. Nós temos aqui essa data de 20 de setembro que nenhum outro estado tem, assim, efetivamente, né? E o 7 de setembro, que é a data da independência do Brasil,
Na verdade, é uma data marcante lá, a história de Dom Pedro I, aquele ato. Né? Se me permite uma observação, Mané, pois não. no início da tua fala, eu acho que o único parâmetro, o único comparativo que pode se estabelecer é as comemorações dos paulistas em relação à Revolução de 32. Mas é algo relativo àquele fato histórico, não é tanto em relação ao aniversário do Estado. Né? Não tem essa relação. Desculpe me interromper, só para fazer o ponto. E na Bahia, a Bahia comemora muito mais a expulsão dos portugueses da Bahia do que o 7 de setembro, que só vai acontecer um ano depois, tá? 5 de julho, se não estou enganado. Tá? Um ano depois, a Bahia comemora muito mais isto. Tá? Mas, de alguma forma, ao longo da história, e a história mais recente até, eu diria que a história a partir de Getúlio Vargas para cá, nós temos um problema no Brasil com a questão do 7 de setembro. A data que devia ser uma data cívica, cidadã, se transforma numa data política. E aí vinculam a questão do 7 de setembro com o governo de plantão, ou com os governantes de plantão. No caso, com o Estado Novo. Começa ali. Os problemas começam a partir daí, né? E hoje é o seguinte, aí o presidente da República, que é o presidente de todos, gostando ou não gostando, não interessa, tá? Se pronuncia num pronunciamento que deve ser cívico, no 7 de setembro, e aí uma parte da população vai para a janela bater panela. Isso não tem cabimento. Isso é um absurdo dos absurdos, falando em termos de cidadania. Tá? No Rio Grande do Sul, o 20 de setembro não tem essa vinculação. Não. Ninguém vincula essa data que nós chamamos de data magna e tal, que foi do início da Revolução Farroupilha. O dia 20 de setembro é a data, marca a invasão dos farroupilhas a Porto Alegre, no ano de 1835. Ninguém vincula esta data com governo de plantão. Não interessa qual é o governo de plantão. Essa é uma data dos gaúchos. Então, essa me parece assim, a grande diferença entre o 7 de setembro e o 20 de setembro no Rio Grande do Sul. Muito bem. Coronel Moisés Menezes, sua avaliação. Perfeito. Essa intervenção do Savarese, essa análise aí, ela é pertinente. Eu estava me lembrando aqui que eu também não me dou conta do 7 de setembro. Eu me preocupo muito com o 20 de setembro, desde que eu sou, desde criança, né? Porque realmente o 20 de setembro tem um caráter de festa cívica, de alegria, de felicidade, desfiles, festas, que fica parecido com algumas festividades de outros países até, como a gente observa no caso dos Estados Unidos, que a independência deles é uma festa extremamente popular, né? E no Brasil nós temos mais algumas coisas que afetaram o 7 de setembro. Eu me recordo que uma querida amiga cantora gravou o hino do Rio Grande do Sul, Fátima Gimenez. E naquela época eu morava em Porto Alegre, lembro que ela foi chamada numa comissão de moral e cívica, não sei o quê. Aí veio um pessoal sisudo, sabe, com uma roupa de época antiga, assim, e com umas questões de civismo, e como é que ela foi gravar, e aquele arranjo, aquela coisa. Há pouco tempo a Fafá de Belém havia cantado o hino nacional com um arranjo maravilhoso e o país inteiro havia se comovido, né? Então houve muito prejuízo ao 7 de setembro com essas interferências dessas comissões aí pelo Brasil inteiro, fiscalizando atitudes, ações e se autodeclarando os donos do patriotismo, né? E nós vivemos esse momento por muitos e muitos e muitos anos, e provavelmente o Savarese falou no Getúlio, provavelmente vem a partir dali, do Getúlio,
mesmo, é bem correto esse posicionamento, e vai ser muito difícil agora nós sairmos desse viés aí em relação ao 7 de setembro. Outros estados também têm, Minas Gerais tem uma bandeira com uma identidade toda peculiar, a Paraíba também, né? O Savarino falou na Bahia, no Rio Grande do Sul ele é muito forte esse 20 de setembro, né? E ele não tem caráter político de forma alguma, é um caráter extremamente festivo e cívico, né? O hino do Rio Grande do Sul se canta em qualquer lugar, a qualquer hora. O povo inteiro sabe cantar. E não está nisso uma ofensa, uma mágoa ao Brasil, qualquer coisa, uma rejeição. Nesses episódios que transformaram o 20 de setembro realmente numa data popular, numa data da comunidade, da sociedade, né? E daí, Coronel Moisés, como o senhor colocou, fazendo esse comparativo com os Estados Unidos, que é um país que tem essa lembrança, esse senso de pertencimento, eu acho que o senso de pertencimento aqui é fundamental. Quer dizer, a quem pertence o 4 de julho lá nos Estados Unidos? Pertence a todos os americanos. Aqui o 7 de setembro não é vinculado aos brasileiros, né? O 20 de setembro, entretanto, ele se tornou uma data de todos os gaúchos. E isso está profundamente ligado com o senso de pertencimento aos feitos. Então, quando os americanos comemoram o 4 de julho, eles estão comemorando os feitos da sua nação, do seu povo, para conquistar a independência. Quando os gaúchos comemoram o 20 de setembro, é a mesma coisa. Não sei se é a mesma percepção que o senhor tem, é a que eu tenho. Perfeito. Muito bem. Quero ouvir também o Coronel Birajara Anchieta. Aliás, eu devo dizer, Coronel, o Birajara é nome de poeta, na minha opinião. Ele é um poeta. Então tá aí, ó, comprovado. Vai lá. É verdade, mas eu concordo com os companheiros, porque eles colocaram muito bem essa situação. E eu posso colocar uma experiência pessoal por ter vivido numa cidade chamada Santana do Livramento, que é a fronteira com o Uruguai. E ali a gente pode observar bem o problema de como se trata a situação das datas cívicas do Brasil e as datas cívicas no Uruguai. E ali até, digamos que haja uma certa competição, porque no 7 de setembro há todo aquele movimento, as escolas desfilam e tal, hoje um número menor de escolas, mas no Uruguai desfilam todas as escolas e com orgulho que a gente nota no semblante das professoras, cada uma com a sua turminha, e dos alunos, todos eles com uniformizados, e depois o desfile natural da Força Armada deles. Mas é uma comemoração muito forte, porque eles têm isso, eles têm um respeito muito grande pelas leis e pela pátria. Nós, no 20 de setembro, lá como eles não têm, mas eles também são gaúchos, praticamente nós exportamos o gauchismo para a Rivera, porque tem até a CTG do outro lado, em Rivera, onde eles comemoram e até desfilam no 20 de setembro, junto conosco, pelo entusiasmo que os brasileiros, que os gaúchos santanenses fazem esse desfile. 4.000 cavaleiros, tanto quanto no Alegrete, que tem mais ou menos isso, esse número de cavaleiros. E ali há uma demonstração cívica realmente de orgulho e de gauchismo. Outra coisa que eu acho que é importante tocar é que, como o senhor menciona aí, uma cidade de fronteira, o Rio Grande do Sul tem uma história que daí não está tão vinculada à questão da Revolução Farroupilha, mas está relacionada com o fato de que nós fazemos fronteira com vários países e os gaúchos sempre foram mantenedores de fronteira. E isso é fundamental para o apego ao local em que você está. Quer dizer, esse pertencimento também vem daí, né? Isso aí, certamente o Rio Grande
ele tem esse valor realmente porque essas fronteiras foram feitas pelos gaúchos, Exatamente. pelos açorianos, pelos fazendeiros. E nós fomos plantando estâncias e levamos as fronteiras até esse ponto onde elas estão hoje. Eu não sei E se... mantemos isso Eu não com sei. muito orgulho e com muita honra. Beck. Eu não sei se Savaristo concorda, principalmente, que é ligado ao MTG, tudo, mas muito disso também começou lá com Paixão Cortes, desse culto ao gaúcho. Né? Essa valorização dessa data. Que é de livramento. E aí, não vai nisso crítica, o momento histórico que nós vivemos no Brasil, especialmente com a Revolução de 64, em que essa comemoração passou a pertencer aos militares, nós inclusive. Era comemoração exclusivamente de desfiles, de Tanques e soldados. demonstração de força, e isso aí atraía uma parcela do público que gosta disso, crianças, mas afastava outra população. Nós temos que criar novamente um link em que não haja restrições ao hino, a bandeira passou com um determinado local, não podia usar bandeira, botar de noite uma bandeira era crime, não era legal ter uma bandeira hasteada à noite numa casa. Então, tudo isso aí é coisa que tem que mudar, nós encararmos a pátria como uma coisa de todos. Esse ainda é o sentido da campanha das cores. E tem outro detalhe daí relativo ao 7 de setembro que eu acho que é importante, porque todos os símbolos nacionais hoje, eles não são símbolos originários da independência, eles são símbolos republicanos do golpe que depôs a monarquia. Monarquia, exatamente. A bandeira brasileira não é. A bandeira brasileira original era a bandeira imperial. O hino brasileiro foi composto por Dom Pedro II, depois ele foi... Depois foi refeito o hino. Então, quer dizer, praticamente lá, quando o Deodoro da Fonseca depõe a família real, manda o Dom Pedro II de volta para Portugal, e ele se submete ao golpe para não lançar o Brasil num conflito interno, basicamente se reseta a história do Brasil. A parte imperial do Brasil parece um país à parte. E se funda o país em termos de representação e simbolismo, novamente, com presença firme dos militares, porque Deodoro da Fonseca era um militar, e o período subsequente da República foi um período essencialmente militar. Eu acho que isso é um ponto fundamental para compreender essa desconexão. Já a Revolução Farroupilha, não. É muito diferente. E a própria participação dos gaúchos nisso que o Birajara mencionou, de manter fronteiras, de guarnecer, de construir o território em que habitam. Queria mais uma rodada de análise de vocês. Vai lá, Manuelito. Bom, até pode citar fatos históricos. Importante. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade para agregar aí na nossa conversa. Eu vou tentar responder essa provocação do Coronel Beck sobre... ele falou em Paixão Cortes. Não tem nenhuma dúvida que esse, digamos assim, culto ao 20 de setembro, Semana Farroupilha, que não existia, começa em 1947. Isso é fato, isso não tem como tirar, né? Como organização, né? Organizado. Mas antes disso não tinha, praticamente, tinha havido, em 1935, uma grande festa, uma grande mostra no centenário do 20 de setembro, ali no Parque Farroupilha, e ali é que recebeu o nome de Parque Farroupilha, o antigo Parque da Redenção. Tá? Ele recebe o nome de Parque Farroupilha por conta daquela grande exposição e com participação dos países vizinhos, tá? Em 1935. Que foi, inclusive, quando somente ali, em 1934, tá, foi definido qual era a letra do hino rio-grandense. Tá? Que nós chamamos hino rio-grandense, mas a Constituição do Rio Grande do Sul fala em hino farroupilha. São símbolos do Rio Grande do Sul o brasão de armas, a bandeira e o hino farroupilha. Está escrito na nossa Constituição, que nós chamamos de hino rio-grandense. Tá? O Instituto Gaúcho, Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, foi o que definiu entre 3 letras existentes do nosso hino, aquela do Chiquinho da Vovó, tá? Que é a que nós cantamos hoje,
exceto uma estrofe Tirado que uma foi estrofe. Pela Pela Revolução Não, e por não foi erro pela histórico. Revolução. Não, e por erro histórico. Não. Foi por quem? O proponente foi Getúlio Marcantônio, deputado estadual Getúlio Marcantônio. Na época, ele morava em Vacaria, mas ele é aqui de Caçapava, criador do Rodeio Internacional da Vacaria, Getúlio Marcantônio, e depois disso ele foi secretário de Agricultura. Tá? E Getúlio Marcantônio ele propôs a retirada de uma estrofe do hino rio-grandense que diz assim, a estrofe retirada: Sou maior. entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos. sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Mas é um belo de um... Não, mas aí é um erro eu histórico perguntei... aí. Claro, porque daí tu vai fazer... É um erro histórico. Claro, mas eu perguntei para o Marco Antônio... Da história universal é um erro. O poema é bonito. É bonito. O poema. Mas o Getúlio me disse assim, um povo que se preza não canta a glória de outro povo no seu hino. Sejamos gregos na glória e na virtude romanos, e ele dizendo para mim, dentro da Câmara de Vereadores, sejamos gaúchos da glória e na virtude gaúchos. Um ponto. Esta foi a proposta dele. E isso foi oficializado em 1968. Tá? Então, a lei que regulamenta. Mas não tem dúvidas que, a partir daquele movimento inicial, muito incipiente, de 47, e depois, em 48, a fundação do 35 Centro de Tradições Gaúchas, e esse esparramamento, vamos usar um termo aqui esquisito, né, de CTGs por todo o Rio Grande e depois pelo Brasil, acaba digamos assim, fortalecendo de tal forma essa coisa do pertencimento, tá? Que onde realmente contagia a todos. É gaúcho. Onde você estiver, você é gaúcho, você está na sua terra. Gaúcho em qualquer chão. Diz o lema do 35, né? Gaúcho em qualquer chão. É isso aí. Tá? Então, isso é importante. E uma questão do 7 de setembro e do 20 de setembro, não pode haver disputa entre uma coisa e outra. E uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta. A nossa bandeira tem 3 cores, né? Bandeira do Rio Grande do Sul, que é uma bandeira farroupilha, republicana, criada em 1838, tá? Um pouco antes do hino rio-grandense, que é de 38 também. O hino rio-grandense surge em 38 na Batalha do Barro Vermelho, lá em Rio Pardo, depois da Batalha do Barro Vermelho, né? Mas a bandeira surge, não era como é hoje, ela não tinha o brasão interno, era quadrada, né? E de 3 cores, tá? O verde e o amarelo do Brasil. O verde não é das matas. O verde é da família imperial. Dos ramos da família imperial. Tá? E o amarelo é do outro ramo, do ramo de avis da família imperial. O verde e o amarelo. Cortados pelo vermelho, que não tem nada a ver com o sangue. Assim como o amarelo não tem nada a ver com o ouro. Né? O vermelho é a cor da República. A República Francesa, tá, adota o vermelho pelo... Se vocês tomarem no brasão do Rio Grande do Sul, que está no centro da nossa bandeira, tem um punhal de pé e na ponta do punhal um barrete frígio, tá? Que foi o símbolo da Revolução Francesa. Esse barrete é vermelho. Tá? E representa exatamente a cor da República. O conceito de República adota o vermelho como adoção. Então nós temos aqui o Brasil republicano. Tá? O verde e o amarelo na República, no Rio Grande. Muito bem. Vamos lá, Coronel Moisés. Sim. É a mesma, em relação à bandeira, em relação essa análise do Savarese é muito importante, porque o pessoal fica
numa conversa empírica e meio ingênua sobre essas coisas do ouro, das matas, né, do sangue. E é bom que isso aí se divulgue, que isso aí também chegue às escolas, para que as crianças comecem a rever, desde pequeno, já entender realmente o porquê das cores das nossas bandeiras, né? Eu tenho já falei que me envolve também essa circunstância de não me apaixonar muito pelo 7 de setembro, porque eu fui criança numa época complicada, né? E que a gente tinha que pedir permissão para tudo. Eu ouvindo as falas aí, eu me lembro que um boxeador americano, não é um nem dois, muitos deles costumam entrar no ringue com roupas, com as cores e modelos da bandeira dos Estados Unidos. Se no Brasil alguém fizer isso, vão chamar e vão abrir um inquérito, né? Vai aparecer uma nova comissão aí. Então, esse patriotismo, houve um aproveitamento do patriotismo como se ele fosse apenas coisa dos militares, uma apropriação, né, dos militares. Então, agora, o que e eu num posso momento, dizer, né, coronel, num momento de exceção, que as Forças Armadas o que obviamente não ajudou a consolidar. Exatamente, só complicou. Então, o que a gente vai... Enquanto isso, o 20 de setembro, que tem a Brigada Militar como uma das grandes representantes e das forças que organizam os festejos e os tantos atos que envolvem o 20 de setembro e a Semana Farroupilha, a Brigada Militar tem íntima relação com as entidades, com a comunidade que promove esses mesmos festejos, né? Então, como houve essa apropriação aí pelos militares, desde 30, já que ocorre isso, eles vão ter que propor uma forma, não sei como que vão fazer isso, como que o povo vai se apropriar do 7 de setembro de novo. Muito bem. Coronel Ubirajara. Muito bem. Vamos para o intervalo. Já que ele chamou a Brigada Militar, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e falar sobre a nossa corporação, nossa Brigada Militar, que ela vem dentro da história do nosso Rio Grande, tendo uma atividade muito íntima com todas as atividades do Rio Grande do Sul. Lúdica. Então, eu separei aqui alguma coisa e gostaria de fazer uma demonstração do início da brigada, lá no ano de 1889, um pouquinho antes de ser a Brigada Militar, das atividades, das atitudes dos brigadianos. Tivemos um momento aqui que houve, em Porto Alegre, houve a explosão das caldeiras e o naufrágio de um vapor chamado Maratá, aqui perto da Ilha da Pintada. E morreram 42 pessoas que estavam no vapor, 28 morreram e 14 ficaram feridas e muito mal. E foram chamados 2 soldados, soldado Jaime Trelício Gilibert e José Ramão, para fazer a segurança daquelas pessoas que vinham chegando, dos cadáveres que davam à praia, para tirar os seus bens e alguma coisa e tal. Eles arrecadaram dos cadáveres que chegaram à praia 10 contos de réis. Para o senhor, entre dinheiro e joias e outros bens de valores que chegaram com eles juntos. Hoje, 10 contos de réis deve ser uma montanha de dinheiro. O salário dá para deles... comprar muito arroz. O salário deles era 32 mil réis. Era o salário de cada um. E eles pegaram esse dinheiro lá no meio do mato, guardaram e fizeram a entrega devidamente à autoridade que caberia. E esse Trelício, esse soldado, ele também... Ele encontrou um alfinete de brilhantes na Rua da Praia e saiu a procurar o proprietário. Ele foi promovido por isso, inclusive.
E depois, dentro do alojamento, ele encontrou 16 mil reais. Era o soldo de alguém. E ele procurou o companheiro que tinha perdido o dinheiro e foi entregar. E existem essas informações na história, mas é uma coisa que não é muito divulgada. Mas isso eu divulgo para mostrar que o brigadiano, desde o início, ele foi um homem honrado, procurando fazer e trazer as coisas, a proteção das coisas da comunidade, da vida e dos bens dos cidadãos gaúchos. E hoje em dia nós temos algumas pessoas que estão questionando a questão de militar da Brigada Militar, da Polícia Militar. Mas por quê? Já dizia o coronel Hélio Moro Mariante, nosso historiador, pertencente à Academia Rio Grandense de Letras, foi presidente da Estância de Poesia Crioula. Ele dizia que a farda identifica, a disciplina educa e corrige, e a hierarquia responsabiliza. E é por isso esse apego ao militarismo, para que nós possamos ser honrados, dignos de poder, assim com esses valores, dar a nossa proteção à sociedade, a qual nós temos obrigação de fazê-lo. Muito bem, vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência para continuar falando. Agora vamos centrar aí na relação da história da Brigada Militar com a história do Rio Grande do Sul. Nós temos aí mais um bloco pela frente com os nossos convidados aqui no estúdio, no Cruzando as Conversas de hoje. Fiquem conosco, nós já retornamos. De volta para esse segundo bloco do Cruzando as Conversas. Hoje estamos falando sobre a importância das datas 7 de setembro e 20 de setembro. No primeiro bloco nós focamos nisso e também na campanha das cores da RDC-TV, da Associação... as duas, Associação dos Oficiais da Brigada Militar com a RDC-TV, promovendo essa campanha, que é uma campanha de busca do espírito patriótico, que é importante, né? O senso de pertencimento, esses aspectos todos que são fundamentais. Aqui no estúdio comigo nós temos a participação do coronel Marcos Paulo Beck, do coronel Ubirajara Anchieta e do coronel Manuelito Savariz. E por videoconferência nós temos a participação do coronel Moisés Menezes. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Coronel Marcos Paulo Beck. Bom, eu, como disse, sinto-me lisonjeado que a gente está tratando da história do Rio Grande com três historiadores, três membros da Academia Brigadiana de Letras, 3 sócios da ZOF, um diretor, inclusive, da ZOF, e gostaria agora que, nesse segundo bloco, nós buscássemos aquelas datas, as epopeias, os fatos marcantes que consolidaram esse Rio Grande do Sul, a formação do Estado, e até contrariando um deputado, que eu não vou citar o nome, porque não merece, porque ele deve voltar aos bancos de escola para estudar história, que aqui nesse programa, uma ocasião, disse que a Brigada não fazia e não tinha feito a história do Rio Grande do Sul. A Brigada é parte integrante, não existiria Rio Grande sem a Brigada, como não existiria a Brigada sem o Rio Grande. O deputado disse aquilo, mas eu lembro que na oportunidade ele foi bem criticado. Foi bem criticado, inclusive pelos telespectadores. Foi muito, eu lembro. Foi uma repercussão muito grande, né? Quem sabe ele tenha estudado um pouquinho. Ele deve ter aberto algum livro de história. Tem bons livros de história, inclusive na Brigada, se ele quiser ir à associação. Está lá aberto. Está aberto para dar livro de história para ele. Vai ser recebido com um bom chimarrão das OFM. Afinal de contas, um gaúcho, nós queremos bem a todos os gaúchos, mesmo aqueles que nos criticam. Então vamos lá falar das epopeias aí, dos fatos marcantes. Coronel Moisés, vou contigo, vamos lá. Eu vou fazer, muito boa
essa proposição do Beck aí, porque é muito interessante, quer dizer, como que a Brigada Militar não participa do Rio Grande do Sul? Porque a história do Rio Grande do Sul, ela começa em 1801, né? Do Rio Grande do Sul. E a história do Rio Grande do Sul, daí tem uma série de outros capítulos, né? Mas a história do Rio Grande do Sul mesmo, ela começa em 1801 com a retomada das missões, com a conquista das missões. Bom, então, a partir da conquista das missões, feita por 3 gaúchos, né? Borges do Canto, não, o outro é paulista, o Gabriel Ribeiro é paulista, mas é gaúcho aqui também, né, dentro do contexto. E o Maneco Pedroso, que é aqui de Santa Maria, vizinho aqui. A partir disso aí, nós temos a fronteira, esse mapa que nós temos hoje, né? Essa conquista desse território e a integração desse território no mapa do Brasil, né? E 40 e poucos anos depois, né, 37 anos depois, nós já temos a criação da Brigada Militar. Então, recém o Rio Grande do Sul estava com a sua fronteira estabelecida, 37 anos, né, depois desse momento de restabelecimento, de solidificação das fronteiras, de redesenho do mapa, já nós temos o embrião da Brigada Militar em 1837. E a partir daí não acontece nada nesse território e até fora desse território, né? Porque a Brigada acaba em outros estados, em alguns momentos, em episódios bélicos. Então não acontece nada que a Brigada Militar não esteja presente. Então é muito interessante se colocar quando que começa realmente a história do Rio Grande do Sul, né? E justamente em 1801, porque antes disso, o que existia aqui era um processo histórico neste território aqui, que não era basicamente a história do Rio Grande do Sul. Muito bem. Coronel Manuelito. O Moisés fala da retomada ou da tomada ou da conquista das missões, da região das missões, que ainda era dominada pelos argentinos. Aliás, a Argentina até hoje considera aquele território deles ocupado por um país estrangeiro. Bom, mas eles têm esse negócio também com ilhas que não são deles e eles acham que são, né? Eles têm esse negócio. Vamos ficar querendo. Tá bem. Mas eu diria, administrativamente, o Rio Grande do Sul começa em 1809, depois da chegada de Dom João VI, quando o Rio Grande do Sul é elevado à capitania geral, administrativamente. E a fundação do Rio Grande do Sul é uma coisa que a gente não se dá conta. O Rio Grande do Sul é o último estado brasileiro a ser ocupado pelos portugueses. A fundação do Rio Grande é 1737, 100 anos antes do início da Revolução Farroupilha. Quando começa a Revolução Farroupilha, o Rio Grande do Sul tem somente 100 anos. O Brasil já tinha 300, tá? Quando começa a Revolução Farroupilha. O Rio Grande do Sul tem só 100. 3 gerações. É muito pouco, né? Em termos de consolidação de uma identidade. Por isso que a Revolução Farroupilha acaba sendo digamos assim, praticamente o episódio de fundação da identidade do gaúcho, a Revolução Farroupilha. Tá? Porque aí o gaúcho se vê como tal, tá? Não só como um peão que vira soldado para defender fronteiras, mas como alguém que reivindica direitos. Tá? Reivindica direitos. Reclamando da falta de infraestrutura. O Rio Grande do Sul não tinha uma única escola em 35, não tinha uma única ponte. Tu imagina o Rio Grande do Sul cortada por rio do jeito que é, não tinha uma única ponte em 35. Tá? A ponte da Zenha que se fala quando os farroupilhas invadiram na noite de 19 para 20 de setembro, que era ali onde é hoje mais ou menos o Cine Roma. Não é onde hoje é o traçado do dilúvio.
O dilúvio era mais para lá, em torno de 100 metros mais para lá, tá? Ali onde tem aquela praça em frente ao antigo cinema Roma ali. No início da Azenha. Ali que era a Ponte da Azenha. E Azenha porque era o local dos moinhos. Azenha é moinho em português, né? Então, a Ponte da Azenha era a Ponte dos Moinhos. Ali é que dá o primeiro combate, lá no dia 19. Mas a Brigada Militar, a fundação, tá? O embrião da Brigada Militar é 1837. Não com o nome de Brigada Militar. Não com o nome. O nome Tá? é posterior. Não com o nome de Brigada Militar. E se cria, né, em 37 a Força Policial, com esse nome. Por Força decreto. Policial. Força Policial. Objetivo, policiamento da capital. Não tem nada a ver com Revolução Farroupilha isso aqui. Tem alguém que diz que a brigada foi criada para combater os farrapos. A brigada nunca combateu farrapo nenhum. A brigada foi criada como força policial em 37 para fazer o policiamento da capital e para servir de apoio aos juízes de paz. Tá? Que era uma espécie assim do delegado de polícia com poder de juiz. Tá? Não havia polícia civil. Ministério Público. Não havia polícia civil. Tá? Não existia polícia civil. Certo. Tinha os juízes de paz e a força policial. Mas não foi implantada em 37. Só foi implantada em 41, porque não conseguiu gente, não tinha gente disponível para compor aquela força policial. E quando foi implantada em 41, foi implantada com o nome de Corpo Policial e não Força Policial. Tá? E aí começa a história efetivamente da brigada. E aí aquilo que o Coronel Beck não tem um único episódio importante do Rio Grande do Sul, o Menezes falou ali em alguma coisa, que a brigada não estivesse junto. E o nome Brigada Militar é 1892. O nome Brigada. E aí tem uma coisa interessante. Em 92, aquele corpo policial, que em algum momento virou guarda cívica, depois até brigada policial. Corpo depois, policial, brigada policial. Isso, foi mudando, Guarda depois cívica. voltou a ser corpo policial. Teve no início Vários nomes. dos nomes. Antes de passar. Foi criada a brigada, com o nome brigada, como um exército estadual. Exército estadual. E em 1935, quando a brigada é desarmada, o grande desarmamento da brigada, Getúlio. a brigada tinha muito mais armamento do que o exército. Tinha navios e avião, inclusive, na época. Tá? A brigada tinha armamento e munição e treinamento que o exército não tinha. E aí a brigada é desarmada, tá? E a partir dali começa um processo de transformá-la efetivamente numa atividade de polícia ostensiva. A qual o maior vulto histórico Porque foi o coronel Walter Peraque de Barcelos. Isso a partir da década de 50. Porque naquele início, os primeiros 40 anos da brigada, foi uma muito mais como exército estadual. 3 meses depois de criada, ela já estava no campo de batalha, Sim, a Revolução de 92. de 93. Coronel Beck. Eu até vou pedir para o coronel Anchieta e para os nossos telespectadores saberem. Quando a gente diz que a brigada realmente se confunde com a história do Rio Grande, e a brigada nós temos vários, o coronel Menezes trouxe alguns ali, existe uma centena deles, epopeias, episódios lindos que dariam filmes, inclusive muito até no estrangeiro, na época, algumas estruturas militares da brigada eram copiadas, mas a brigada construiu estradas, rodovias no Rio Grande do Sul, construiu ferrovias no Rio Grande do Sul. A brigada permitiu que o Rio Grande fosse o que ele se tornou hoje. Então, se não é melhor, é porque só tivemos um governador nesse período da brigada, que foi o coronel Peraque. Mas realmente eu peço até para o coronel Anchieta explorar esse aspecto aí. Isso aconteceu no comando do coronel Claudino, em 1931, diante aí.
E o 2º Batalhão de Infantaria, logo após a Revolução de 32, quando veio e aquartelou... De 32, resto de São Paulo. Daquela de São Paulo. Logo depois de chegando, eles foram determinados ao 2º Batalhão de Infantaria para terminar o trecho do ramal ferroviário Severino Ribeiro Quaraí. E para lá deslocou-se o comandante, subcomandante, os oficiais, sargentos e as praças, todo mundo com as suas famílias. Foram de trem e acamparam nesse local lá e terminaram essa estrada. O 5º Batalhão, nesse mesmo momento, trabalhou no trecho ferroviário Severino Ribeiro Quaraí, no 2º trecho. Esse primeiro trecho foi o 2º Batalhão. O 5º Batalhão fez o 2º trecho. E o 5º Batalhão também reparou a estrada Palmeiras Águas de Iraí. Palmeiras das Missões Águas de Iraí. E foi construída ainda a Estrada da Tristeza, dali da ponte dos Açorianos, aproximadamente até dali, até a Tristeza, onde, acompanhando o terminal, os trilhos, a Brigada construiu essa estrada com o dinheiro da Caixa de Economia da Brigada. O Estado não gastou. Foi orçamento próprio. Foi orçamento da Brigada Militar, com os brigadianos que foi feita essa estrada na época. Então, a gente participou, nós brigadianos, e assim eu me coloco, participou como eu já tinha colocado na parte anteriormente, participou da vida e da construção do Rio Grande, construindo estradas para que houvesse o melhor deslocamento do nosso povo. Coronel Anchieta, me permita observar para todo o gaúcho e para os políticos de uma maneira geral. A Brigada tem um patrimônio, a Brigada tem fazenda ainda, aqui, inclusive uma delas é palco de ensinamento no combate ao abigeato, que pouca gente sabe o que é abigeato, é uma das coisas que preocupou o Rio Grande ao longo da sua história. A Brigada tem hospitais. O patrimônio da Brigada foi construído com dinheiro nosso, brigadiano. Eu mesmo e os companheiros que estão aqui, o Savariz eu não sei, mas o Anchieta certamente, somos contemporâneos de academia. Para a construção dos hospitais da Brigada, nós doávamos durante um ano de vencimento. Uma fazenda que tem Livramento, um dia de vencimento por mês. Fazenda comprada, todo o patrimônio nosso, senhores governadores, que tem a sanha de retirar o patrimônio da Brigada, como foi nos retirado o ginásio da Brigada, esse sim, não foi construído sim por nós, mas não com dinheiro nosso. Mas tirar esse patrimônio da Brigada vem com ideias mirabolantes, agindo em cima daquilo que é muito mais do que da Brigada, pertence ao povo gaúcho. E aí vem governos de plantão, sem conhecerem a história, como deputado que esteve aqui e faz parte do governo de plantão, querendo tirar patrimônio da Brigada. Aproveito para fazer essa observação. Tem uma coisa recente para mostrar a importância da Brigada no concerto social. Quando o governo perdeu o controle do sistema penitenciário, quem é que ele chamou? Para retomar, para repor a ordem? A Brigada. A Brigada não existe para cuidar de presídio. A Brigada existe principalmente para fazer segurança pública ostensiva. Tá? Ela não faz investigação. A Brigada combateu pragas de gafanhoto, a Brigada esteve presente na peste suína. Mas essas são coisas mais antigas. Mas eu tô dizendo sim, mas a Brigada ao longo. Agora a questão penitenciária... Mas a Brigada, quando a Carris, depois disso, a Carris fez greve, quem é que foi dirigir os ônibus da Brigada? No tempo dos bondes. Na época dos motorneiros. Tempo dos bondes. Essa daí eu não vivi. No tempo do bonde, os brigadianos foram motorneiros. Minha gente, de bonde. olha, esse papo histórico é sempre muito importante, já é limite do tempo do bloco. Nós vamos ter um tempinho aí para uma despedida de cada um dos convidados, mas quem assistiu o programa certamente saiu sabendo muito mais a respeito da nossa história aqui, que tem uma participação, sim, fundamental da Brigada Militar. E eu gostaria de agradecer a todos os que se fizeram presentes aqui no estúdio e também à distância, dando essa aula para o nosso público. Obrigado, Coronel Beck. Eu que tenho que agradecer. O senhor é um amigo, um homem brilhante, um jornalista. Obrigado. Estamos nesse programa
pela RDC e por sua pessoa, que nos orgulhamos de poder estar aqui, levando um pouco dessa história do Rio Grande para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, a todo o povo gaúcho rio-grandense. Muito bem. Coronel Moisés, muito obrigado pela participação, direto aí de Santa Maria. Eu agradeço a participação de estar com esses colegas tão queridos e com a RDC TV conversando sobre aquilo que eu gosto, que é a história da Brigada Militar e a história do Rio Grande do Sul, né? E reitero aqui a minha disponibilidade sempre que for necessário de estar disposto, né, e pronto a atender chamados desse tipo, desta ordem. Muito obrigado. Muito bem, eu que agradeço a participação. Coronel Birajara, muito obrigado pela participação também. Bom, eu vou aproveitar, já que tu citaste aí de que eu sou poeta, e realmente sou orgulhoso de ser poeta. Eu acertei cheio. Fui presidente da Estância da Poesia Crioula até pouco tempo atrás, mas sou pertencente ainda. Mas eu fiz um texto, tributo à Brigada Militar, e eu não vou ler todo o texto, mas eu vou ler 5 estrofes que eu acho importantes. Então vai lá. O Rio Grande ainda era piá quando a Brigada surgiu, e foi na Pampa que fulgiu seu estro de soberana. Nossa milícia pampiana, sempre na frente da luta, forjando a brava conduta da família brigadiana. Se um dia, porventura, tentarem manchar teu nome, verão que não se consome quem nasceu com ideal. Ninguém seca manancial, história ninguém apaga, não se mata fio de adaga quem já nasceu imortal. Tomara que esta pampa, onde a paz já fez morada, viva sempre irmanada nas notas de um canto novo. Mas se um dia o meu povo ver esta terra ultrajada, sou mais um a vestir farda e ser brigadiano de novo. Infelizmente, os mandatários raro lembram da brigada, pouco mais que ignorada por salas e corredores. E seus bravos defensores, que a intempérie não dobra, viram massa de manobra na mão dos legisladores. Mas o tempo nos mostrou que a paz se ganha na guerra. Primeiro se lavra a terra para depois deitar semente. Que viva em paz o contingente, pois em cada lar deste estado existe um homem fardado no coração da minha gente. Bonito. Obrigado. Forte. Obrigado, Coronel Birajara. Obrigado. Manuelito, obrigado. Depois dessa desse poema do difícil, Birajara, né? não tem mais muito para dizer, então eu só vou dizer o seguinte: estamos no mês Farroupilha, dia 14 oficialmente começa a Semana Farroupilha, daqui a 3 dias, e que todos possam ter orgulho de usar as cores do nosso Rio Grande, o verde, o vermelho e o amarelo, e que nós possamos todos dizer em alto e bom som, tá? Nós somos aquilo que nós queremos ser. Muito bem, tá aí. Então, Como diz, eu tá sou bem gaúcho encerrado. e me chega para viver feliz no universo. É isso aí. Agradecer Agradecer. de Araújo Jorge. Parabéns aí, Coronel Beck, pelo trabalho junto à ZOF-BM, pela campanha das cores, e vamos aí comemorar as datas da nossa história. Obrigado a todos pelas suas participações aqui, também saudar a Cris, que está junto conosco aqui no estúdio, querida colega, e nós voltamos na sequência com o João Carlos Silva, direto de Brasília. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, nós tivemos uma belíssima aula de história, né? Nas 2 primeiras partes do programa, falando sobre a história do Brasil e a história do Rio Grande do Sul, a questão das datas, 7 de setembro e 20 de setembro. Hoje nós tivemos uma edição um pouco diferente, menos focada em política, mais em história, mas eu acho que é absolutamente válido, né? O Brasil não tem conexão com a história, nós precisamos reestabelecê-la. E a gente também tem esse papel aqui, né? O
Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Muito bem, a Melanie Rupental preparou para nós uma matéria sobre a saída das empresas aqui do estado. Nós tivemos mais empresas de grande importância se retirando do Rio Grande do Sul. Melanie. Pois é, mas duas perdas significativas para a economia e trabalhadores do Rio Grande do Sul. Isso porque a rede de supermercados Dia informou que encerrará as suas atividades em todo o estado. E a gigante na indústria, a Siemens, também divulgou que irá interromper a sua operação na fábrica em Canoas. Com isso, em pleno cenário de pandemia e dificuldades no campo econômico, são mais de 1.000 empregos perdidos no estado. A Siemens, que é uma multinacional alemã, comunicou aos funcionários da decisão nesta terça-feira. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, Paulo Chitolina, serão demitidos 280 pessoas com o encerramento das atividades na indústria. Em nota, a empresa garante que todos os direitos estabelecidos em lei serão respeitados. O motivo da saída, segundo a empresa, é que houve uma tentativa de vender a unidade porque pretende focar em equipamentos para geração de energia, mas não conseguiu e o caminho escolhido foi o de fechar a fábrica. A indústria foi fundada em 1964 e atuava em Canoas desde então. Outra perda foi a da rede de supermercados Dia. A rede Dia vai encerrar as atividades nas 70 lojas instaladas no estado. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, algumas unidades já haviam fechado as portas ao público e demitido funcionários. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre negocia a rescisão dos 753 funcionários da rede. O acordo, costurado pelo sindicato, envolve garantia de plano de saúde por 6 meses, cesta básica, inscrição gratuita e um site de empregos por 1 ano. A entidade informou que algumas unidades ainda estão em funcionamento, mas devem encerrar as suas atividades até o fim do mês. O Dia iniciou as suas operações no Brasil em 2001 e estava no estado desde 2011. A rede de supermercados não se manifestou sobre o fechamento das unidades no estado. Ao todo, são então 1.033 empregos perdidos, devido aos baixos resultados decorrentes da crise agravada pelo novo coronavírus e também por condições que dificultam aqui no estado a permanência dessas empresas. Devolvo para ti, Aine Estúdio Macalossi. É uma verdadeira onda, né, de empresas se retirando do estado e indo fazer negócios, buscar lucros em outros lugares. Nós estamos aqui com uma reforma tributária em discussão, uma reforma que aparentemente eleva tributos no estado que já é absolutamente engessado. E daí nós vemos a Siemens, nós vemos o Dia, nós vemos outras empresas como o Mercado Livre, né, a Pirelli. E o que surge aqui no estado e o que vem para o estado? Né? Nós estamos vendo as empresas num verdadeiro êxodo. O êxodo da falência burocrática, tributária do Rio Grande do Sul. De Brasília, João Carlos Silva, com os bastidores do poder. João, boa noite, bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Macalossi, telespectadores, tudo bem? Acompanhando você nessa questão das empresas que estão sendo no Rio Grande do Sul, é um quadro preocupante e curioso. O estado do Mato Grosso do Sul, eu estava vendo ontem, hoje, embora a carga tributária também lá seja muito alta, está entre é o segundo estado que tem a carga tributária mais alta, atingindo inclusive essa questão da alta dos alimentos. A Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul está batendo recorde em abertura de vagas de trabalho. Só essa semana, 422 vagas. Então, você vê como que são as coisas. Alguns estados estão com a economia preocupante, com desemprego, fechamento de empresas gigantes, mão de obra já colocada na rua,
à disposição, e outros estados conseguem nivelar essa questão do emprego com vagas surgindo e para colocação imediata de trabalho. Curioso isso. O Rio Grande do Sul, o problema não é apenas tributário, né? Nós temos aí uma burocracia sufocante, João. A nossa legislação é realmente complexa e ela é rarefeita para investidores. Há uma dificuldade muito grande de se investir aqui, e eu acho que é interessante notar que o Rio Grande do Sul, lá no início dos anos 90, chegou a concorrer com São Paulo no campo automotivo, quando veio para cá a GM e quase veio a Ford. Havia uma política de abertura para negócios novos, entretanto isso se perdeu ao longo da história, uma tristeza, e nós estamos com o preço disso sendo pago até hoje. E o Estado praticamente inviabilizado economicamente, né, com deficitário, com muitas dívidas. O Estado tenta se superar, um Estado muito rico, o Rio Grande do Sul, um Estado muito forte economicamente, politicamente, tentando se segurar nas questões econômicas e sociais, já desde muito tempo. Muito bem. João, vamos comentar sobre a posse do Luiz Fux como ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente. Ele passa a comandar a corte no lugar do Dias Toffoli. E ele falou no seu discurso de posse sobre a Lava Jato. Ele classificou a operação como um avanço para o país e deu uma indicação do embate interno que enfrentará em sua gestão, uma vez que a segunda turma da corte tem imposto diversas derrotas à força-tarefa. Curioso notar aqui, João, porque o Luiz Fux é o ministro do Supremo Tribunal Federal que ficou conhecido pela frase do Sérgio Moro, vazada pelo The Intercept, "In Fux we trust". Então, ele é identificado como um ministro lavajatista, ao contrário do Dias Toffoli, que é mais próximo do Gilmar Mendes, portanto, mais próximo daqueles que criticam a Lava Jato. Qual que é a avaliação da posse do Luiz Fux no lugar do Dias Toffoli? Ela foi uma posse prestigiada, né? Como sempre, os presidentes que assumem o Supremo Tribunal Federal. O ministro Fux, ele, roqueiro, lutador de judô, ele é um escritor, é um jurista emérito. O discurso dele foi um discurso bem centrado. Esperava-se um discurso assim, mais contundente com relação à questão da Lava Jato e outras questões governamentais que envolvem a classe política. Mas foi um discurso, eu no meu entender, um discurso razoável, que vai pontuar a presidência dele como uma presidência caneta na mão, pé no chão, sem muito estradalhaço, porque ele não é um homem de holofote, ele é um homem de letras, ele é um homem de decisões, de estudos, é um magistrado que estuda muito, ele é muito estudioso. Eu vejo com satisfação a presidência do ministro Fux, até pelo conhecimento que ele tem um conhecimento gigante, e ele pode empregar esse conhecimento. Ele é um magistrado de carreira, né, João? Sim, um magistrado de carreira, um professor, advogado, militante, nunca deixou de exercer a profissão. E outra, o Fux não tem assim na sua biografia. Tem um momento de rompante, um momento que ele fuja do foco do discurso. Ele sempre foi uma pessoa muito caracterizada pela objetividade da sua fala. Tu acha que com ele a Lava Jato ganha um bálsamo? Ela ganha dentro do cenário atual. Ele também não vai extrapolar essas questões, até porque dentro do próprio Supremo você sabe que tem os embates pessoais. Ali são alas, né? Tem uma ala do sim e outra ala do não. Ele na presidência, ele não vai ser aquele magistrado que vai colocar o bloco na rua, Deus dará, não. Ele vai ser você pode ter certeza que ele vai ser um presidente que vai exercer na plenitude a presidência como jurista, como estudioso, mas não vai querer entrar em bola dividida.
medida para não deixar causar nem espanto, nem saia justa ao Supremo. Tu acha que com o Luiz... Vamos pegar o aspecto mais polêmico da passagem do Dias Toffoli pelo STF, que foi o inquérito das fake news. Muito criticado. Tu acreditas que o inquérito permanece com o Luiz Fux na presidência do STF ou será abandonado? A proximidade de amizade do Luiz Fux com o Toffoli é muito grande. Eles são muito amigos, se entendem muito bem. Eu acredito que essa questão de fake news é um assunto que agora nessa época eleitoral ela vai ficar muito em voga, na verdade. Verdade. E o Supremo já disse que a campanha contra a fake news vai ser gigante. Eu acho que durante a campanha eleitoral a fake news vai dar uma diminuída, mas esse processo todo deve ser bem costurado e amplamente discutido para que os envolvidos sejam condenados, porque foi um troço, foi uma coisa de fora do comum, né? Fora de contexto. Acho que nessa questão do inquérito, e eu devo dizer, eu sou um crítico do inquérito, ok? Mas é importante ressaltar o seguinte, o inquérito ele diz respeito também a fatos que mereciam investigação, ameaças concretas aos ministros da corte, né? E, obviamente, o teor daquilo que está no inquérito criou dentro do Supremo Tribunal Federal, que, como tu bem disseste, é um Supremo dividido, principalmente em relação à questão da Operação Lava Jato, mas, neste particular, gerou uma união dos pares. Quer dizer, não há uma oposição ao inquérito. O ministro Marco Aurélio chegou a votar contra, mas é a tradição do Marco Aurélio ser o ministro do contra. Há uma unidade em relação ao inquérito das fake news e não creio que o Luiz Fux vá abandoná-lo só porque agora ele é o presidente. Não, até porque é um assunto que está na opinião pública, né? A mídia toda ressalta isso todo dia, a qualquer momento. Então, o ministro mais atingido no seu cerne, na secretaria, foi Alexandre de Moraes. E a corte não vai deixar os acontecimentos serem esquecidos. Até porque o ministro não tem essa biografia de esquecer das coisas. O Supremo é uma corte Suprema, que está aí para analisar e dar decisões dos fatos decorrentes do processo político e administrativo do país, para que a população, a opinião pública, se sinta encorajada e aceita nas decisões que venham a ser tomadas. O ministro Fux, ele é muito centrado, muito pé no chão, muito bem colocado nessas questões, e eu acho que todos esses processos todos que estão lá, com certeza terão sob a sua presidência uma regência muito bem didática. Muito bem. João, rapidamente, porque nós já estamos estourando o tempo, mas eu acho que vale a pena tocar. A reforma administrativa do Guedes. O Guedes disse que a economia gerada ao longo dos próximos 10 anos vai ser de 300 bilhões de reais. Sabe que eu achei pouco? Eu já considerei aqui, falei na abertura do programa de ontem, é um texto, anteontem, aliás, é um texto que na minha avaliação é tímido, porque não entra na magistratura, não inclui os militares, não inclui o parlamento, não inclui o poder do Ministério Público, não inclui ninguém. 300 bilhões dividido por 10 anos vai dar uma economia irrisória. Não enfraquece, porque quando se falou ano passado da reforma da Previdência, quando falava-se que ela ia economizar 700 bilhões de reais ao longo de 10 anos, as pessoas já diziam, não, é pouco, precisa de mais economia, precisa de 1 trilhão em economia. E daí conseguiu-se chegar no valor de 900 bilhões, quase 1 trilhão, conseguiu-se chegar perto do valor que o Ministério da Economia pretendia e foi dado como uma grande conquista. Agora, 300 bilhões a reforma administrativa não é muito pouco? É irrisório, você está certo. Agora, veja só, se não abranger todas as categorias, essa reforma administrativa ela vai ser uma furada. E outra, do jeito que ela vai ser retalhada, pode ter certeza que as categorias que não estão inclusas, pode até ocorrer que elas entrem pela metade ou também não entrem. Agora, para você ter essa reforma administrativa do jeito que ela tem que ser feita,
vai ter o casamento da reforma administrativa da Câmara dos Deputados, preparado pelo Rodrigo Maia. Se tiver o casamento entre as duas, tudo bem. Se não tiver, essa do Guedes vai ser totalmente retalhada no Congresso. Só para fazer o cálculo aqui, né? Óbvio, 300 bilhões dividido por 10 dá 30 bilhões ao ano. 30 bilhões ao ano não dá nem meia parcela do auxílio emergencial. Não dá para comprar o quilo de arroz. Um pacote de arroz. Está quase R$50. E aqui em Brasília é engraçado. Os supermercados colocaram as placas o seguinte, aqui em Brasília está muito curioso. Os supermercados estão dizendo, colocaram já placas, que o consumidor pode comprar, pode levar só 5 sacos, 5 pacotes de arroz de 5 quilos. Não pode levar mais que isso. Com esse preço, não está comprando nenhum que virá 5, né? É isso aí. João, voltas amanhã aqui no nosso programa, na sexta-feira. Te agradeço a participação de novo. Meu abraço. Um grande abraço a todos, boa noite, bom descanso a todos. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã a partir das 22h15 com mais uma edição do Cruzando as Conversas. Lembrando que amanhã nós temos uma entrevista especialíssima com o Felipe Salto, que é o diretor executivo do Instituto Fiscal Independente. Felipe Salto é um especialista nas contas públicas e o IFE é um dos principais órgãos de assessoramento econômico do Senado Federal. Vale a pena, amanhã às 22h15, entrevista especial do nosso programa para você. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.